Hoje eu quero trazer a mensagem, e o título da mensagem é O Pão. Quero falar sobre pão. E essa mensagem veio no meu coração em função de uma experiência que eu tive nessa semana que foi um tanto desagradável, amados. Nós estávamos numa conversa entre pessoas, eu não vou citar nomes, mas pessoas que estão no meio de pastores, pessoas que são influentes. E nós estávamos conversando sobre algo, e nessa conversa houve uma depreciação a um ministério de um homem de Deus. Um homem de Deus que paga um preço altíssimo, um homem de Deus que influencia o mundo ainda hoje, principalmente na área de missões. E foi feito uma ironia, uma chacota daquele homem. E hoje eu entendo o que a Bíblia quer dizer com irai-vos, mas não pequei. Porque eu confesso, tem que dizer aqui, eu me irei. Minha carne disse, dá um soco nele. Mas meu espírito disse, fica quieto. E eu dei uma resposta. Mas eu fiquei muito entristecido, porque hoje, se você falar de coisas do mundo espiritual para um hindu, ele vai acreditar no mundo espiritual. Se você falar para um budista, ele vai acreditar no mundo espiritual. Se você falar para um espírita, ele vai dizer, claro que existe esse mundo espiritual. Se você falar para um ateu, ele vai acreditar, mesmo que ele diga assim, eu sei, Deus não existe, mas eu acredito nesses fenômenos paranormais. Ele vai acreditar que existe algo paranormal no mundo. Mas ver filhos de crentes crescendo e zombando do espiritual me deixou muito triste. Fiquei pensando, que será dessa geração que não crê? Que será dessa geração que zomba do mundo espiritual? Que não acredita, que faz pouco caso? Isso me deixou irado. E o Senhor disse para mim, não fica tão irado. Você já fez isso para mim tantas vezes e eu te perdoei, então perdoa. Porque muitas vezes, amados, nós cometemos erros. E eu queria que você, nessa mensagem, eu quero falar sobre algo. E eu quero despertar algo que Deus despertou em mim. Mas eu gostaria que isso acontecesse em nossas vidas hoje como igreja. Para nós não sairmos daqui hoje iguais, mas muito diferentes. Para nós não sairmos daqui como uma igreja que dorme, uma igreja superficial. O problema não é ser só superficial, porque ser ignorante quanto a uma verdade profunda das Escrituras é perdoável, mas ser leviano com as coisas de Deus é muito triste. E eu quero que você abra a Bíblia comigo lá em Mateus 15, versículo 21. E Deus quer falar com a gente hoje, e o tema é pão. Nós daqui a pouquinho estaremos participando da ceia e vamos comer o pão. E nós precisamos entender algumas coisas sobre o pão, sobre o que Deus fala na sua palavra para nós. Venha comigo, lendo a palavra. Estou lendo na Almeida, Revista e Atualizada, nova edição. Diz assim, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos.
Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Que seja feito conforme a sua fé. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Acho interessante algo aqui, e agora até me veio na lembrança o testemunho do nosso pastor fundador do ministério ABA, a igreja ABA, quando ele, sendo judeu, foi desafiado a fazer uma oração, e ele, sendo judeu, foi desafiado a orar de joelhos, e ele se ajoelhou para orar, e todo mundo ficou esperando a oração, e ele disse: como é que eu vou orar? Nunca orei como um crente, nunca orei como essas pessoas oram, eu sou um judeu. E ele pensou: eu vou imitar a oração deles. E ele, sendo judeu, disse: Senhor Jesus. Foi suficiente para Jesus se manifestar para ele naquele dia. Algo sobrenatural aconteceu naquela sala. Deus libertou e arrancou um judeu do judaísmo e trouxe ele para dentro do coração de Jesus. E essa mulher nos dá uma lição muito grande que nós precisamos aprender, porque ela chega até Jesus. Ela é uma cananeia. Ela era de ascendência grega que vivia em Tiro e Sidom. E ela veio daqueles lugares ao encontro de Jesus, já que ele estava ali. E ela chega diante dele, e ela começa a passar junto, ao lado da onde ele caminha, e dizer: Senhor. Amados, quando a gente diz Senhor Jesus, a gente está dizendo: eu te reconheço como meu dono. Senhor é uma pessoa que possui. Ela estava dizendo: você é dono de todas as coisas. Você é Senhor. Quando alguém diz para outra pessoa Senhor, você está dizendo: eu me submeto a você. Eu reconheço que você é maior do que eu. Eu reconheço que você manda, Senhor. Ela tinha esse coração, ela tinha essa honra para com Jesus. Muitos de nós oram e dizem: Senhor Jesus. Mas ele disse: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Senhor, é um reconhecimento de quem Jesus era. Hoje na igreja muitas pessoas falam Senhor, Senhor, mas Jesus não é Senhor coisa nenhuma na vida deles. Eles continuam decidindo tudo, eles fazem tudo como eles querem. É só um Senhor da boca para fora. Quem está fazendo as lições de honra nos GCs está vendo. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós estamos aprendendo muitas coisas. E aí já vem um sinal de que a gente não está aprendendo muito, porque eu tenho recebido notícias maravilhosas, pessoas que dizem: ah, pastor, por que essa lição não foi uma semana antes do Dia das Mães? Eu ia ter um Dia das Mães muito diferente. A minha resposta: todo dia, Dia das Mães, irmão, não perca a chance. Porque aprendeu a honrar pai e mãe. E outras pessoas falaram coisas maravilhosas sobre estarem honrando. Pessoas já citaram as lições aqui em cima. Mas eu também ouvi pessoas que disseram assim: ah, eu não concordo. Eu não concordo com o que ele está ensinando. Essa pessoa está dizendo assim: eu não concordo com a Bíblia. Eu digo Senhor, Senhor, mas quando eu aprendo algo que me tira da minha comodidade, que exige que eu mude, que exige que eu me posicione, então eu prefiro negar a palavra. Negar ao Senhor para fazer a minha vontade. Isso é muito grave, mas essa mulher nos ensina uma lição. Ela vai até Jesus e diz: Senhor.
Acompanhem comigo, ela não diz só Senhor, ela diz Filho de Davi. Quando ela diz Filho de Davi, ela está dizendo, eu sei que você é o Messias prometido, porque é o Filho de Davi que vai se assentar no trono de Davi. Ela está dizendo, você é o herdeiro do trono, o trono de Davi te pertence, você é rei sobre toda Sião. Você é o rei de Deus sobre a terra, você é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ela está dizendo, filho de Davi, você é o Messias. Você sabia que Jesus é o Messias? Precisamos crer que Ele é o Messias. Ela diz, você é o prometido de Deus, você é o ungido de Deus, você é aquele que havia de vir para trazer o reino de Deus para as nossas vidas, você é aquele que viria estabelecer o reino de Deus na terra. E ela diz, tenha compaixão de mim. Quantos de nós vêm na oração aqui na frente e muitas pessoas vêm com aquela fé do eu acho, do eu penso, e saem como chegaram aqui na frente. Mas tem pessoas que às vezes até estão pela primeira vez no culto, ouviram pela primeira vez a palavra, e elas vêm para frente, mas elas vêm e dizem, se essa pregação é verdadeira, Tu és o Senhor, eu vou orar a Jesus, eu vou pedir para o Filho de Davi, eu vou pedir para o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que tem poder nos céus e na terra, e ela sai daqui curada, porque ela reconheceu tudo isso, porque há um coração quebrantado, e a palavra de Deus diz que ao coração quebrantado não resistirei. Deus fala isso. Essa mulher está nos ensinando a ser uma igreja diferente, uma igreja que diz para Deus, que diz para Jesus, que diz para o Espírito Santo, Senhor, que reconhece tudo que eles são. Não o que eles podem fazer, mas quem eles são. E há uma diferença muito grande nisso. Mas eu quero falar mesmo, é do que essa mulher veio buscar. Ela disse para Jesus, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus responde para ela, que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Seus discípulos dizem, manda ela embora. Mas ela diz, Senhor, adorando Ele, eu creio que ela se prostrou diante dele. Eu creio que ela se inclinou, dando toda a honra, ela se ajoelhou diante dele e adorou Ele. Amados, adoração é muito mais do que dizer uma palavra. Adoração é algo que vem de dentro de nós, é um reconhecimento profundo. Ela adorou e depois falou, Senhor, me ajude. Jesus, olhando para ela, mesmo de joelhos, mesmo quebrantada, mesmo em adoração na presença dele, ele diz, não é correto dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Amados, se Jesus dissesse isso, ou se um pastor dissesse isso num culto, não é certo orar por você, porque não é certo dar o pão para os cachorrinhos, a pessoa ia sair falando mal da igreja, ia botar no Insta, no Face, aquela igreja, aquele pastor. Mas ela não. Ela era uma perdida, e tem umas doutrinas aí que dizem que quem está sem Jesus está perdido, não tem poder de decidir, nem de pensar, que é incapaz de tudo. Essa mulher foi muito capaz de fazer uma coisa que muitas vezes nós que estamos na igreja não temos tido a capacidade. Ela achou o caminho do coração de Jesus e disse, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Veja, ela estava buscando libertação e cura para sua filha. E Jesus chamou isso de pão. Nós não entendemos, nós não discernimos o corpo. O que é pão? Pão é o alimento que te cura, é o alimento que te salva, é o alimento que te liberta. Pão é o Messias manifestado com redenção. Isso é pão. Essa mulher entendeu. E muitos de nós ainda não tinham entendido. Quando Jesus disse, não é lícito, não é correto dar o pão dos filhos, ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela estava dizendo para Jesus, só uma migalha do que você tem resolve o meu problema. Só uma migalha do teu poder. Só 1 minuto da tua atenção, Senhor, resolve todo o meu caso. Há um versículo na Bíblia, em Lucas 18, que diz, mas vindo o Filho do Homem à terra, encontrará, por acaso, fé na terra? Se Jesus chegasse aqui hoje, nesse culto, e não estivesse pregando o pastor Haroldo, estivesse pregando Jesus, e Jesus olhasse para você e para mim, porque daí eu estaria sentado ali com você, Ele encontraria fé nos nossos corações? Se o pão da vida estivesse presente, você entenderia que nesse pão tem cura, que nesse pão tem redenção. Você entenderia que a libertação está no pão? Essa mulher entendeu. Jesus, ele ficou impactado com ela. Ele disse, mulher, que grande fé você tem. Ela não tinha só uma grande fé, ela tinha uma grande humildade também. Mas eu acho que a fé e a humildade andam juntas. E ele disse mais para ela, que seja feito conforme a sua fé. O que ela veio buscar? Cura, libertação para sua filha. O que Jesus disse? Que seja conforme a tua fé. Se você crê que eu sou o pão que cura, se você crê que eu sou este pão que liberta a tua filha, vá em paz. Seja conforme você crê. E diz a Escritura, e desde aquele momento a filha dela ficou curada. Comeu do pão. Abra comigo em Mateus 6, volte umas páginas. Os discípulos estavam conversando sobre muitas coisas e Jesus, conversando com eles, eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse, não orem como os outros que oram, fazendo rezas repetitivas, orações repetitivas, palavras repetitivas, como se fosse desse jeito que Deus fosse ouvir vocês. Veja, ele estava falando, você precisa entender que quando você vai orar ao Pai, você tem que estar pensando no pão. E ele disse, vocês devem de orar assim, primeiro, Pai Nosso. Pai Nosso. Meu Pai está sentado no trono da sua glória. É meu Pai que está no trono. Ele disse, ore assim, Pai Nosso que está nos céus. Pai Nosso. Ele quer que nós entendamos que Ele não é só mais unigênito, mas Ele veio para ser primogênito. E Ele estava dizendo, você é filho como eu sou filho. Diga,
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ontem conversava com a missionária Jéssica, e eu quero te dizer uma coisa, isso aqui era uma oração profética que Jesus está ensinando. Porque venha o teu reino, vai se cumprir só quando ele voltar, na sua segunda vinda, e instaurar o seu reino, aonde ele vai sentar no trono de Davi e reinar sobre a terra. Ele está dizendo, venha o teu reino. Esse reino só será estabelecido no milênio, depois da grande tribulação. Quando nós voltarmos com ele em glória, porque nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Amado, se você crê que vai ficar, não tem problema, fique. Mas o Senhor vem tirar a sua noiva, vai fazer uma grande festa, e depois vai descer com ela, para sentar com ela no trono. Quem quer reinar, quer uma rainha. A igreja vem junto para reinar. Aleluia. Ainda bem que tem alguns irmãos que empolgam a gente, dizem um aleluia no meio. Deus te abençoe, meu filho. Fico feliz que tem um com fé aqui no meio. Eu serei arrebatado, você vai ser arrebatado. Então, quando nós voltarmos com Cristo, veja bem, ele diz, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono, assim como quando eu venci, me assentei com o meu Pai no trono dele. Você não vai sentar no trono de Deus, você vai sentar no trono de Cristo sobre a terra com ele para reinar. Isso é uma profecia. Mas hoje o reino de Deus é instaurado nas nossas vidas. Ele quer sentar no trono do meu e do teu coração. Ele quer ser Senhor das nossas vidas. Ele quer que você diga para ele, Senhor Jesus. Mas olha o que ele diz a seguir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele diz, vocês têm que orar e pedir pão diariamente para o Senhor. Pedir a solução do teu problema. Tenha coragem, irmão, de orar. O diabo vem, o que? Já está pedindo de novo? Você tem que ter gratidão. Jesus está dizendo, peça pão todos os dias. Peça pela salvação da tua família, peça pela tua salvação, peça pela redenção dos teus filhos, peça pela cura da tua filha, peça por libertação dos endemoniados da tua família. É o que essa mulher veio fazer e é o que ele está ensinando na oração. Peça o pão todos os dias, o pão da redenção, o pão da libertação, o pão da cura. Quando você está comendo a ceia, discernir o corpo é discernir esse pão que traz redenção sobre a nossa vida. Ele diz, peça esse pão. Ele não está falando só do pãozinho ali da padaria da esquina. Ele está falando do pão vivo que desceu do céu. O pão que traz libertação. Ah, como isso é gostoso, eu não sei se você sente que eu sinto, mas eu quero que você sinta. Há um pão para ser comido todos os dias. Fica um desafio para você. Escolha um livro da Bíblia, por exemplo, Marcos, 16 capítulos. Eu vou ler essa semana, 4 capítulos por dia, e você come pão todos os dias, o Evangelho de Marcos. Talvez você queira ler as cartas pequenas, num dia lê Filemão, no outro dia lê Tito, no outro dia lê Gálatas, no outro dia lê Efésios. São só 6 capítulos, 4 capítulos. Tem uma que é nem capítulo, é só ela. Coma pão todos os dias, porque é aqui, nesse pão, que vem vida. Coma pão. Ele disse, o pão nosso de cada dia. E você vai ver que quando você vai ler com o desejo de encontrar pão na palavra de Deus, a palavra de Deus vai revelar pão para você, vai revelar cura na sua vida, vai liberar libertação para você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E comereis da verdade, e comereis o pão vivo que desceu dos céus. Pede para Deus, dá-me pão todos os dias.
Não é uma leitura da palavra. Esses dias eu ganhei um WhatsApp de um deputado lendo uma ata lá. Certo. Não é para ler a Bíblia assim. É para ler a Bíblia como quem come pão. Domingo que vem, vamos ficar, para nós termos a mesma leitura, o livro de Marcos. Eu cobro de você se você leu. Vou lembrar você de você ler esse evangelho poderoso e maravilhoso. Pão nosso. Sabe? Eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 10. Aleluia. 1 Coríntios 10, 17 diz assim. 16 e 17 diz assim: não é assim que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é assim que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E aqui Jesus está indo mais longe quando ele revela isso para Paulo. Ele está dizendo, quando você discerne a minha verdade, quando você entende quem eu sou, e você se faz um comigo, você se torna pão para o faminto. Eu lembro do pastor Aloísio pregando aqui, saudade dele. Está lá no Macapá, pregando. Pastor Levi está lá em Timbó, pastor Salésio lá em Dayal, hoje à noite. E o Aloísio disse assim: há caminhos que levam a portas e portas que levam a caminhos. Por isso está escrito, estreita a porta e apertado o caminho, porque é caminho para um só homem. Só passa um homem, só tem uma medida para passar nessa porta. E a medida desse homem é Cristo. Quem está em Cristo passa na porta e vive no caminho. Quem está fora de Cristo não passa pela porta. A medida está errada. Não consegue passar porque a porta é estreita. Agora Jesus está revelando para nós nesta noite, pela palavra de Deus, dizendo assim: mas você também é pão, porque você faz parte do único pão. Embora nós sendo muitos, somos um só corpo, somos o pão de Deus revelado ao mundo. Quando Jesus quer se revelar lá fora para um perdido, Ele vai usar a minha e a sua vida como pão para eles. A esperança do mundo está na igreja. Você perdeu uma grande oportunidade de dizer amém. Eu fico imaginando, os discípulos disseram: Senhor, despede essa multidão. Não temos como alimentá-la, nem 200 denários dariam, e aonde compraríamos agora alimento para eles? Despede a multidão. O Senhor disse: o que vocês têm? Não temos nada. E outro, de repente um discípulo disse assim: tem cheiro de milagre do Senhor. Disse: ó Senhor, tem um menino que trouxe 5 pães e 2 peixes. Que faremos? Jesus disse: deem de comer a eles. Eu creio que os discípulos ficaram como a gente ficaria. É. Como diz o Link, pastor Link, qual é a tua ideia? Ou o que seria isso, por exemplo? Eles tragam o pão aqui. Ele deu graças. E ele partiu aquele pão. E eu creio que como eram 5 pães, ele partiu em pedaços grandes. E ele pegou um pedaço e deu para o Pedro, um pedaço para o Felipe, um pedaço para o João, um pedaço para André, e disse: deem de comer. E eu creio que eles foram, e se você ler a história, eles foram colocados de 50 em 50 naquela montanha.
E então João pega aquele pedaço de pão e chega no primeiro dos 50 e dá um pedaço para ele. E dá outro pedaço para o segundo, e serve 50, e ele diz, mas esse pão ainda está na minha mão. E ele vai para o segundo grupo de 50, e ele arrebenta aquele pão e dá para outro, e ele dá para outro, e aquele pão não acaba. Pão vivo que desceu do céu, amado, quanto mais você repartir, mais você tem. Quer mais unção? Reparte o que você tem. Quer mais milagres? Ore por pessoas para fazer milagres, que Deus vai te usar. Aleluia, tem um segredo. E eles foram recolhendo. A matemática do céu é muito louca. Todos comeram, e aquelas pessoas receberam o pão de João, de Pedro, e começaram a partir aquele pão, e comer aquele pão, e partir aquele pão, e comer aquele pão, e partir aquele pão, e aquele pão não diminuía, não acabava. Eu arranco, ele cresce. Que fenômeno é esse? É um pão vivo. De repente eles dizem, não consigo mais comer. E quando ninguém mais conseguia comer, todos eles tinham um pedaço de pão na mão. E o Senhor disse, recolham. E recolheram o pão. E eles ainda tinham 12 cestos cheios. Significa que o Senhor tem abundância para as nossas vidas, amado. Ele disse, o ladrão veio só para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu vim para que tenham pão, e tenham pão em abundância. Mas não está falando só de pão físico, material, comida, carro. Ele está falando de pão que alimenta a alma, que liberta a alma, que quebra cadeias, que expulsa demônios. Pão que alimenta o espírito, pão que dá vida eterna. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso demais, Deus é grande demais. Ele está dando pão para você e para mim hoje. Daqui a pouco nós vamos nos servir de um pão que é só um símbolo. Aquele pão que nós vamos comer daqui a pouco, ele não vai se transubstanciar em carne de Cristo. Você vai comer e você vai dizer, não tem gosto de pão mesmo. Não vira carne não. Mas ele diz, faça isso em memória de mim, o pão vivo que desceu dos céus. O que esse pão significa? Cura da menina endemoniada, cura do cego de Jericó, ressurreição do filho da viúva, ressurreição de Lázaro. Esse é o pão que Jesus se referiu quando olhando para aquela mulher disse, o pão não é para você, é para os filhos. Filhos, o pão é para nós. Pai nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia. Pai nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia. Cristo em vós, a esperança da glória. Glória a Deus, algo fenomenal acontecendo. E eu espero que o Senhor esteja revelando isso no teu coração, no teu íntimo, para você sair daqui curado, para que cadeias se rompam, para que o inferno seja derrotado na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu corpo, porque o pão está aqui. E esse pão está vivo. E esse pão é o pão nosso. É Cristo. Aleluia. Ele diz, não é assim que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Você tem comunhão com o sangue de Cristo no cálice? E ele diz assim, e não é assim que o pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo? Quando você come do pão, quando você aceita esse pão na sua vida, quando você come da ceia do Senhor, você está vivendo a plenitude de Deus para a sua vida. Quando comemos o pão, a cura. Quando bebemos o sangue, a nossa comunhão com Cristo, quando bebemos do cálice,
que representa o seu sangue da nova aliança. Há perdão e quebra do poder do pecado sobre a sua vida. Observe comigo um capítulo para frente, 11. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, 23, o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus está dizendo: olha, eu vou morrer na cruz por vós. A obra da cruz é por vós. O que eu vou sofrer no meu corpo é para a cura de vocês. Pedro entendeu isso, por isso ele escreveu: pelas suas pisaduras fostes sarados. Por semelhante modo, ele toma o cálice nas mãos e ele diz ainda, né? Partiu por vós. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você está declarando: a minha vitória sobre o pecado, sobre a iniquidade, está no sangue de Jesus. A minha vitória sobre as enfermidades está no corpo de Cristo, que sofreu pisaduras por mim, onde Ele carregou todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, bebe juízo, come juízo. Quem bebe o cálice, come o pão, discernindo, come justiça. Quem come indignamente, sem discernir, come juízo. Quem come discernindo essa verdade da cruz, come justiça. Que coisa poderosa na palavra de Deus. E ele diz mais: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque ele está dizendo: olha, eu não estou dizendo que você deve de saber se você está indigno ou não, coma, não. Ele está dizendo assim: se você quer romper o poder do pecado, romper o poder da iniquidade, e você discerniu que essa vitória já está conquistada na cruz. Se você quer vencer a enfermidade, a possessão demoníaca, você quer destruir toda a obra contra o teu corpo, ele está dizendo: você entendeu isso? Então coma do pão para romper isso. Ele não está dizendo: analise-se e não coma, fuja, se condene. O Filho de Deus, João 3,17 diz: o Filho de Deus não se manifestou para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso é graça, amados. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Jesus fez por nós. Tem gente querendo fazer a graça ir mais longe do que a graça é. Jesus disse: aquele que aumentar um tio, ou um pingo de um i, uma vírgula, vai receber os castigos descritos nesse livro. Amado, não invente, não queira fazer a graça o que a graça não é e dar explicações. A graça é essa: nós não podíamos ser salvos por nós mesmos. Nós precisávamos de um Cordeiro Santo e Imaculado, uma pessoa sem pecado. Jesus é essa pessoa, e Ele se ofertou por nós naquela cruz, e isso é graça. Agora Ele abriu a porta para eu e você entrarmos no trono da graça. Diante do Pai, o véu se rasgou. Jesus disse: você está livre para entrar. Se você não quer entrar, por ignorância, eu estou esclarecendo para você algumas coisas hoje. Mas se você não quer entrar porque você não quer a graça, não posso te obrigar.
mas a graça é graça. E ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois de se examinar, depois de discernir o pão, depois de discernir o cálice, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas eu acrescento aqui algo que eu creio que é uma revelação. Quem come e bebe sem discernir, come juízo. Mas quem come e bebe discernindo, come justiça, a justiça da cruz. Eis a razão porque há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram. Porque não discernem. Porque não entendem o que é a cruz. Não entendem o que foi feito naquela cruz. Não entendem o que é o pão. Não entendem o que é o cálice. Ele diz algo. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados. Eu quero te dizer uma coisa. Quando julgados, o Senhor está trazendo hoje uma palavra que de certa forma põe julgamento sobre você. Talvez você esteja se sentindo assim, mas então minha vida está virada, eu não entendi assim, como é que eu devo de estar? Eu estou vivendo uma dificuldade, eu estou com um problema. Não, se o Senhor está dizendo essa palavra, Ele está querendo trazer uma libertação para você. Ele está dizendo assim, mas quando julgados, somos disciplinados por o Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele quer que você discirna para você não estar condenado. Ele diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo, discirna que a obra de Jesus é completa para você. A obra da cruz, tudo que eu e você precisamos, foi feito. Aleluia. Vou pedir para os irmãos que vão servir a ceia, pegarem a ceia ali. Assim, pois, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Queria convidar o louvor também para subir. Quero dizer para você, enquanto eles se preparam, quando comer aquele pãozinho, faça em memória do pão vivo. Quando beber aquele cálice, faça em memória o sangue da nova aliança. Porque quando a gente faz assim, a gente anuncia que a redenção está em Cristo, que a nossa vitória está em Cristo, que a graça de Deus se revela em Cristo, que ela vem sobre nossas vidas por Cristo, através de Cristo. Fique de pé comigo. Eu quero te dizer algo. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que o Senhor está liberando cura neste lugar. Creia. Você diz, mas pastor, a minha enfermidade, amado, nada é maior do que Cristo. O pão é vivo. Jesus te cura. Quando você beber do cálice, glorifique a Deus, porque os teus pecados foram perdoados. Glorifique hoje, eu creio, amados, tem vícios sendo destruídos aqui hoje. Poder da pornografia sendo quebrado. Iniquidades sendo quebradas. Porque o sangue de Jesus não precisa ser derramado de ano em ano. Ele só é relembrado, memorizado, rememoriado
de ano, de ceia em ceia. Nem é de ano em ano, é de ceia em ceia. Porque a vitória de Jesus é para sempre. Porque a obra da cruz é perfeita. Ela está valendo hoje. A obra da cruz está valendo sobre a minha vida e sobre a sua vida hoje. Por isso eu creio que você está recebendo cura hoje. Receba. Se você entrou aqui com um problema, levante a sua mão. Não importa o tipo de problema, talvez você tenha que dizer, é um pecado. Não tenha problema de levantar a mão. Você não vai precisar dizer o nome dele para mim. Você vai dizer o nome dele agora para Jesus. Porque eu creio, amado, que se você entendeu o corpo de Cristo e o sangue de Cristo nessa noite, o poder do pecado e da iniquidade estão sendo quebrados na sua vida. O poder das enfermidades, das setas malignas está sendo quebrado. O poder da doença na sua mente, da fraqueza na sua mente está sendo destruído. As cadeias estão sendo quebradas. O poder dos demônios está sendo quebrado na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorifique a Deus pela tua vitória. Senhor, nós te damos graças por este cálice.